Eu queria só deixar essa feliz e finalmente conseguir assistir. Ah, isso aí, glória a Deus. A Thelma ela é minha prima e ela está nessa dinâmica, né? A mãezinha dela já está idosa, então essa dinâmica de cuidar, de dar banho. Thelma, hoje a gente vai estar um pouquinho diferente aqui. Para você, apesar de ser o primeiro dia que você está vindo aqui, está um pouquinho diferente hoje o culto, porque eu não vou poder fazer o estudo bíblico amanhã, então eu vou misturar o culto com o estudo bíblico, mas vai dar tudo certo. Mas deixa eu falar só esse versículo que ele está no meu coração, não é o estudo, mas né, que entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. E a gente, às vezes, pensa muito nesse versículo, pensando com pessoas que não são cristãs ainda, que não conhecem o amor de Deus. E tudo bem, tem a ver também. Né? Olha, entrega o teu caminho, entrega a tua vida a Jesus, com certeza tem a ver com isso. Mas também, gente, a gente não pode... boa tarde, Célia. A gente não pode achar que isso é só para quem não conhece o amor de Deus, isso é para a nossa vida. Entrega todas as áreas da tua vida nas mãos do Senhor. Entrega, sabe? Faz aquela oração, Senhor, eu entrego, eu coloco tudo nas tuas mãos. Se for necessário renunciar, eu renuncio, mas eu entrego completamente nas tuas mãos. Eu deixo completamente tudo entregue mesmo a ti. Confia nele. Na verdade, essa decisão de entrega, ela aponta muito para uma rendição, né? Senhor, eu me rendo. Olha, eu me rendo completamente, então eu entrego tudo a ti. Todas as áreas da minha vida. Confia nele. Confiar fala de acreditar que o que Deus diz é verdade, porque eu só posso confiar se eu acredito na pessoa. Se eu acredito que o outro fala a verdade, que o outro é fiel, que o outro é sincero, eu confio. Então, confia nele, confia no Senhor, acredita que o que ele diz é verdade, sabe? Tenha essa total certeza e caminha por isso, se posiciona nisso e caminha por isso. E a consequência, e o mais ele fará. O mais ele vai estar ajustando as coisas, ele vai estar dando a direção, ele vai estar operando tudo para que o propósito dele se cumpra na sua vida. Não abra mão disso, queridos. Não abra mão disso. Não abra mão de deixar que o Senhor guie a sua vida e ele te leve para o propósito que ele tem para você. Ao homem, né, ao homem no sentido genérico, homem ou mulher, todos os caminhos parecem perfeitos, mas há caminhos que são caminhos de morte. Né? E o Senhor sabe, ele já está lá no teu amanhã. Então, entrega, confia, creia que o que ele diz é verdade e caminha por isso. Célia, você levantou a mão, você quer falar? Ou foi sem querer? Senão eu vou entrar aqui na palavra. Para quem entrou depois, então, você também, se quiser deixar aí no chat algum motivo de oração, se você tiver, pode escrevendo que no final a gente vai estar orando, né? E a gente vai orar todos os pedidos que estiverem aí, tá bom, gente? Então, olha só, como eu falei para vocês, eu amanhã não vou poder fazer o estudo bíblico, então eu vou pegar aqui hoje, a gente nem vai ter aquela dinâmica do testemunho, né, para a gente poder fechar aqui esse estudo bíblico, mas que está bem legal hoje, que seria o que a gente ia fechar amanhã. E a gente tem lá no estudo bíblico, a gente tem estudado sobre a Bíblia. E a gente foi vendo, né, nessa caminhada aí, nesses 2 encontros dos 2 últimos estudos, a gente foi vendo vários fatos da Bíblia, né? Como ela foi escrita, quantos livros ela tem, quais são os livros, e a gente foi caminhando nessa dinâmica. A gente chegou numa passagem em que o profeta falou, falando, né, através do Senhor, o meu povo, ele perece porque lhe falta conhecimento. E o nosso conhecimento acerca de Deus, acerca do que ele diz, da vontade dele, está na palavra. E é muito importante a gente entender isso. Sabe por quê, gente? Senão, nós seremos como pessoas levadas por todo o vento de doutrina. Se eu não conheço a verdade, se eu não conheço o que é a direção de Deus para a minha vida,
qualquer direção serve, não é verdade? Se eu não sei, olha, essa aqui é a palavra de Deus, qualquer coisa que me digam, entre aspas, vai servir e vai me levar para lá e para cá, e muitas vezes vai me afastar do propósito de Deus. A gente terminou na semana passada falando um pouquinho sobre isso. E aí, o que eu queria fechar hoje com vocês, né, uma mistura de pregação com estudo, foi algo que eu achei muito interessante. Eu fui lá na inteligência artificial e perguntei para ela qual a importância de nós lermos a palavra de Deus, porque a gente sabe que é importante. Romanos 12, 2 fala sobre isso, que nós devemos renovar a nossa mente, né? Que nós devemos renovar a nossa mente para que nós venhamos a alcançar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, né? Que nós não devemos nos conformar, ou seja, tomar a forma desse mundo, do sistema desse mundo, que está morto, né? Está completamente perdido em todos os seus pecados e delitos. Isso, vai colocando aí, pode ir colocando aí no chat os pedidos de oração. O sistema desse mundo totalmente contrário à palavra de Deus, e aí o apóstolo Paulo nos orienta, olha, vocês não devem se conformar, tomar a forma do sistema desse mundo, mas devem se transformar de vocês pela renovação na palavra, transformar, e é uma renovação. Eu me lembro que eu fui terminando semana passada lá no estudo bíblico falando sobre isso, é uma renovação contínua, no original, no grego, aponta para essa renovação contínua, é para o resto da nossa vida, não é só ler hoje, daqui a um mês eu leio mais um capítulo, não, é constantemente, é fazer disso um estilo de vida. E, gente, eu não estou aqui preocupada, não, a gente tem que apostar uma corrida, entre aspas, para ver, não, eu tenho que ler a Bíblia toda em um ano, não é isso, mas pega a palavra, lê nem um versículo, 2 versículos, um capítulo, medita, peça ao Senhor, como isso pode ter uma aplicação na minha vida, sabe? Deixa aquilo entrar no teu coração e fazer uma transformação. E aí, pegando isso que foi o final do que a gente conversou, né, vai estar lá no YouTube também, eu perguntei para a inteligência artificial qual a importância de nós cristãos lermos a Bíblia. E, gente, eu fiquei abismada com o que a inteligência artificial me respondeu. Porque, vamos dizer assim, ela deu um puxão de orelha em muitos cristãos. Assim, é até interessante, tipo assim, faz a gente até passar vergonha. E eu vou pegar o que ela falou, e a gente vai conversar sobre isso, porque não tem nada aqui contra a palavra, muito pelo contrário. Então, qual é o impacto? Olha só, na verdade, essa foi a minha pergunta. Qual o impacto da leitura da Bíblia para os cristãos? E é isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, fechando essa mistura de culto com o estudo bíblico que seria amanhã. Aí, olha só o que ela começou a me responder. A leitura da Bíblia é central para a vida dos cristãos, pois ela é vista como a palavra de Deus. E a gente falou isso, que a Bíblia, ela não contém a palavra de Deus, ela é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, é a vontade de Deus para a sua vida. Em outras palavras, que eu já ouvi falar, é uma carta de amor de um pai apaixonado pelos seus filhos. Tem um outro pastor que ele cita que a Bíblia é a nossa bússola para a gente viver, e viver bem, dentro da vontade de Deus. E ela falou assim, ela é vista como a palavra de Deus e uma guia para a fé, prática e transformação pessoal. A Ellen botou o nosso manual de vida. Então, olha só, gente, olha o que a inteligência artificial está falando, que ela é uma
fonte de guia, ela é uma guia para a nossa fé, e é verdade. A fé vem pelo quê, gente? Pelo ouvir a palavra de Cristo. A fé vem por a gente estar lendo a palavra, está vindo por a gente estar deixando essa palavra de Deus entrar na nossa mente, no nosso coração, e isso ser transformado e gerar fé, assim, gerar a fé, que é acreditar que tudo, em tudo aquilo que está dito aqui. E ela para uma fé prática e transformação pessoal. A nossa leitura da palavra, queridas, ela tem que gerar algo vivo e algo prático na nossa vida, senão vai ser apenas um livro de histórias que eu vou ler e vou esquecer. Não, mas ela tem que gerar. Eu lembrei agora de um versículo, Atos 10, 38, fala que Jesus ele andava fazendo o bem. Então, peraí, se eu vou lendo isso tem que despertar em mim. Como eu posso fazer o bem para o meu próximo? Como eu posso servir ao meu próximo? Ela fala assim, olha, vou citar um outro versículo, né? Se o teu inimigo, está lá em Romanos 12 também, mais lá para o final, se o teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, se o teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça, sobre a cabeça dessa pessoa que está, de repente, vindo contra você ou fazendo alguma coisa contra você. Olha só como ela inspira a gente. Espera aí, o que o Senhor está me ensinando aqui? Que eu não tenho que retribuí-lo conforme ele está me tratando, mas eu tenho que fazer diferente, fazer como Jesus fazia, o bem a todos, e isso vai envergonhá-lo, porque não era assim que ele estava me tratando. Como diz lá em Lucas 6,31, que a gente deve tratar o outro como nós gostaríamos de ser tratados. Olha só, quando eu leio a Bíblia e deixo isso entrar no meu coração, ser o meu guia, de fé, de prática, peraí, eu vou tratar, aquela pessoa não está me tratando legal, mas eu vou tratá-la como eu gostaria que ela me tratasse. Vocês estão entendendo? É assim, permitindo que o Espírito Santo venha mudar a nossa vida, venha nos fazer cada vez mais parecidas com Jesus, deixando essa palavra entrar de tal forma que Cristo venha ser formado na minha vida, e essa, eu já falei isso para vocês, essa é a maior adoração que nós podemos dar a Deus, Cristo sendo formado em nós, os meus pensamentos sendo inspirados pelo Espírito, as minhas ações sendo inspiradas pelo Espírito Santo. E aí ela continuou, olha só, o seu impacto pode ser observado em várias partes, observado em diferentes áreas da nossa vida. Então, ou seja, ler a palavra de Deus, deixando com que essa palavra entre e nos transforme, gerando fé e gerando uma vida, essa fé se transformando em algo prático. Eu lembrei agora de Tiago, mostra-me a tua fé sem obras, e eu te mostrarei a minha fé através das obras. Isso não está falando de salvação por obras, não está falando disso, está falando de uma fé prática, em que eu leio, em que eu deixo aquilo entrar na minha mente, no meu coração, aquilo vai transformando a minha vida, e as minhas ações, elas vão ser reveladas através disso que mudou a minha vida. Vocês estão entendendo, gente? Olha só. Então, seu impacto pode ser observado em diferentes áreas da vida, e aqui ela foi listando as áreas da vida. A primeira, ler a palavra de Deus, deixar essa palavra transformar a nossa vida. Ela vai nos trazer crescimento espiritual. E a primeira coisa, por que ela traz crescimento espiritual? Porque ela fortalece a fé. Tudo isso que eu estou lendo foi o que eu estou lendo, o que eu estou falando, não, mas o que eu estou lendo é a inteligência artificial, para quem chegou depois. Ao ler as promessas e relatos bíblicos, os cristãos se sentem fortalecidos em sua confiança em Deus. E não é verdade? Quando eu leio lá, e eu vou desde lá do Antigo Testamento, e eu leio que Deus levantou, por exemplo, Moisés, para ir lá e libertar aquele povo da escravidão, isso me lembra que ele está tipificando Jesus, que nos livrou do império das trevas, como está lá em 1 Pedro 2,9, e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Isso não fortalece a nossa fé?
Quando eu leio que nada, lá está em Romanos 8, a partir do 29, a gente vai lendo, e eu vou lendo lá que nada me separa do amor de Deus, nem altura, nem profundidade, nem potestade, nem nada, nem estou lembrando agora, nada me afasta do amor de Deus, né? Nada. Gente, isso fortalece a minha fé. Eu sei que eu posso estar passando um momento difícil, eu posso estar sendo desafiada, eu posso estar com lágrimas nos meus olhos, mas quando eu pego essa palavra, eu leio, nada me separa do amor de Deus, absolutamente nada me separa do amor dele. Isso fortalece a minha fé. Quando eu lembro que, olha, eis que eu estou convosco, que eu leio isso todos os dias, até a consumação dos séculos, isso fortalece a minha fé. Ele não me deixa, nunca, jamais te deixarei, jamais te abandonarei. Gente, olha só, mergulhar nessa palavra não transforma a nossa vida, não gera fé, não fortalece. Por isso, deixa eu te dar uma dica. Traga à memória aquilo que te dá esperança. O que tem te dado esperança para caminhar nesse mundo de incertezas de todos os lados? O que tem fortalecido a tua fé? Sabe, traga a esperança, traga a memória, desculpa, aquilo que te traz esperança. E a Ellen colocou ali, ó, é porque eu não vou conseguir ler tudo. Pois estou convencida, eu vou abrir aqui, na hora eu pensei em ler, mas é que ia demorar aqui para eu abrir, mas eu não vou conseguir ler ali. Senão eu vou ter que tirar aqui, eu não sei se eu... Olha só, porque eu vou tentar botar aqui no chat, né? Aqui, ó, pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Gente, isso não fortalece a nossa fé? Sabe? Claro que fortalece. Como eu falei, quando eu leio que nada, ele não vai me abandonar nunca. É claro que fortalece. Então, ler a palavra de Deus, ela fortalece a nossa fé. E eu estava falando, traga à memória aquilo que te dá esperança, porque deixa eu te falar uma coisa, a esperança no mundo, tem um ditado que fala, né? A esperança é a última que morre. E é interessante porque se a esperança, nesse ditado popular, se a esperança é a última que morre, ela pode até demorar a morrer, mas ela morre. Ela é a última que morre. Demora, mas ela morre. Só que a esperança bíblica, o sentido original para esperança, biblicamente falando, sabe o que é? É a certeza de que Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Essa é a definição de esperança, biblicamente falando. Olha só. Isso aponta para um Deus que é fiel. E quando você lê a palavra, isso fortalece a tua fé. A outra coisa que promove, o outro hábito que promove crescimento espiritual ao nós lermos a palavra de Deus, ela promove intimidade com Deus. Por meio das Escrituras, os cristãos podem conhecer mais sobre o caráter de Deus, sua vontade e seus planos. E não é isso, gente? Através da Escritura, ela é a palavra de Deus, ela é a vontade de Deus para a minha vida. Quando eu leio, eu vou conhecendo tudo aquilo que ele tem. Hoje eu falava para uma pessoa, conversando com uma moça, e eu falei para ela, olha, existe a vontade de Deus, como se fosse assim, 3 vontades de Deus. A vontade de Deus, que é a vontade de Deus, que está aqui, expressa na palavra. Essa aqui é a vontade de Deus. Existe a vontade de Deus específica, aquela que é algo específico para a sua vida, que ele vai, às vezes, plantar no seu coração, ele vai usar uma pessoa, sabe, algo nesse sentido. E existe a vontade permissiva de Deus, aquela que, na verdade, não era o propósito dele, mas nós temos o livre-arbítrio, e ele respeita as nossas escolhas.
Vocês estão entendendo? Mas a vontade de Deus está aqui na palavra. Você quer conhecer o propósito de Deus para a sua vida? Mergulha nessa palavra. Salmo 139, 16, fala que todos os nossos dias já estão escritos no seu livro. Ou seja, ele tem um plano para a sua vida, ele tem um plano perfeito, eu costumo dizer sob medida. Só que esse plano ele não vai acontecer automaticamente, mas ele vai acontecer à medida que você e eu vamos nos rendendo a essa direção que está aqui na palavra. E aí ele vai nos levando para, mesmo passando por aflições, mesmo passando por momentos difíceis, porque ele não nos enganou e disse que nós passaríamos por isso, mas ele vai nos levando para o centro da sua boa, perfeita e agradável vontade. Ela promove o fortalecimento, esse crescimento espiritual também, e se dá, lendo a palavra, se dá transformação de vida. Muitos testemunham mudanças em seu comportamento, atitudes e valores após a leitura e prática dos ensinamentos bíblicos. Se não é assim, à medida que eu vou lendo a palavra, eu vou vendo, peraí, essas coisas que eu fazia, que eu faço, ou que eu faço, isso aqui não está de acordo com a palavra de Deus. E eu quero viver para Cristo, eu quero deixar Cristo ser formado em mim. Então, Espírito Santo, você que me ensina todas as coisas, você que me capacita, me ajuda a abrir mão disso aqui. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que furtava, não furte mais. Como é que a gente vai saber disso? Lendo a palavra, conhecendo. Vocês estão entendendo, gente? Como isso aqui é a nossa bússola. Queridas, eu vivo falando isso, não tenha medo de mergulhar na palavra de Deus. Você não vai ficar fanática, eu estou sempre falando isso. Fanático, sabe quem é fanática? Eu estou repetindo isso, que eu já falei isso outro dia, semana passada, ou retrasada, nem me lembro. Fanáticos são aquelas pessoas que não têm relacionamento com Deus, nem sabem, elas vivem de regras, então isso acaba virando uma coisa sem sentido, mas quando você tem um relacionamento com Deus, dessa intimidade, vai fazer você ser uma mulher cheia do Espírito Santo. E deixa eu te falar como nós estamos precisando de mulheres cheias do Espírito Santo, que se permitem ser dirigidas pelo Espírito Santo, que são mulheres sábias, que edificam a sua casa, mas que não são mulheres loucas, que estão largando tudo, que estão com um pé na igreja e outro no mundo, que estão achando que é tudo normal, tá lá e tá cá. Não, isso é mentira do diabo, é mentira dele ter enganado muitas dentro da igreja, mas diga um não, querida, mergulhe na palavra de Deus, diga um não e se deixe ser completamente cheia do Espírito Santo, para você ser uma mulher sábia, que vai impactar não só a vida da sua família, mas a vida de outras mulheres, e vai levantá-las como, sabe, como mulheres também. Eu quero fazer diferente, eu quero ser diferente, eu quero ser dirigida pelo Espírito Santo. Você foi chamada para isso. Uma outra coisa que a palavra de Deus nos dá, né, é direção e sabedoria. Olha só o que a inteligência artificial falou. A Bíblia fornece princípios práticos para enfrentar desafios diários, tomar decisões e viver em harmonia com os outros. E não é. Gente, não é quando ela fala assim, olha, você tem que perdoar o teu irmão. Quantas vezes, Senhor? 7 vezes? Não, 70 vezes 7, isso por dia. Ou seja, é para falar, não, você tem que ser como Cristo, você tem que perdoar. Lília, mas tem coisas que fizeram contra mim que não dá para perdoar. Deixa eu te falar uma coisa, que isso não é heresia, o que eu vou falar, presta atenção. Existem coisas que fazem contra a gente, existem coisas que causam tamanha dor no nosso coração, coisas que são imperdoáveis, mas pessoas sempre serão perdoadas, porque Cristo nos perdoou. O ato que alguém fez com a gente, contra a gente, pode ser imperdoável, tamanha dor que ele nos fez sentir, mas pessoas sempre serão perdoadas. Sabe por quê? Porque
Quem sou eu para chegar e para falar para alguém, eu não te perdoo, por maior que tenha sido a dor? E eu sei o que é ter dor. Por maior que tenha sido a dor, quem sou eu para falar, eu não te perdoo, quando Cristo me perdoou do imperdoável, que era rebelião contra Deus, que era desobediência contra ele, que foi lá em Adão, mas que nós herdamos, né, por uma natureza adâmica, e glória a Deus por Jesus que veio e anulou isso. Então, queridos, a Bíblia nos dá a direção. Olha, você deve perdoar, você deve dar a outra face. Não, Lília, eu vou dar outra face, nada, eu vou ser boba. Bateu, levou. Bateu aqui, levou aqui. Mas não é isso que a palavra ensina, sabe por quê? Porque o mundo vai nos ensinar, sabe o quê? Ação e reação. Se ele não fala, eu não falo. Se ela não liga, eu não ligo. Se ela não me procura, eu não procuro. Mas Jesus nos ensina, se alguém bater na tua face, dá outra face. E Jesus não era bobo. Ele não estava falando isso como alguém bobo. Nada disso. O que ele estava querendo dizer ali era simplesmente... Deixa eu só... O que ele estava falando ali era simplesmente, olha só, a forma como você me trata não vai ditar a forma como eu vou tratar você. Perdoar cura a alma faz bem demais, exatamente. É isso que ele estava ensinando, e eu sempre cito esse exemplo. Quando Judas chegou perto de Jesus, já tinha combinado lá com os guardas que as 30 moedas de prata, olha, é aquele que eu chegar e der um beijo no rosto, ele é Jesus, vocês vão lá, prendem ele, tudo bem, está tudo certo. E quando ele chegou, Jesus falou para ele, amigo, o que você... Não é um ato ocasional, uma atitude constante, exatamente. Amigo, o que você tem para fazer, faz logo. E parece estranho, né? Jesus chamando Judas de amigo. Poxa, ele sabia que ia ser traído, mas Jesus não estava sendo hipócrita. O que ele estava fazendo ali, na verdade, era oferecendo a outra face. Olha, você está me batendo aqui, mas eu não vou te revidar. A forma como você está me tratando, que é me traindo, não vai ser a forma como eu vou tratar você. Eu sempre te chamei de amigo, sempre te tratei como um amigo, e eu vou continuar fazendo isso, mesmo você me tratando dessa forma, mesmo eu sabendo que você está me traindo. Vocês estão entendendo, queridos? A palavra de Deus nos direciona a ter esse entendimento. Eu falei ainda há pouco, né? Se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer, dá-lhe de beber. Então, assim, olha, ela nos ajuda para enfrentar desafios diários, tomar decisões. Tiago fala, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, dá de graça, e não pede nada em troca. Você precisa de sabedoria para gerir a sua casa, para gerir a sua família, para tomar decisões. Peça a Deus essa sabedoria. Senhor, me mostra qual a direção que eu devo seguir, o que eu devo fazer, eu devo falar, eu devo me calar, qual é a hora, é para eu ir, é para eu ficar, me dá a direção. Ele dá, gente. Eu acabei de falar em Tiago, ele dá de graça, não pede nada em troca, ele está pronto, disponível a te abençoar e te guiar. Mas basta a gente pedir. Mas se a gente, não, Senhor, isso aqui eu resolvo, essa área da minha vida eu resolvo, deixa que isso aqui eu cuido, eu sei, deixa comigo que eu sei. Não, gente. Não, antigamente eu falava assim, que a gente não pode fazer nada sem Deus. Na verdade, a nossa suficiência, a nossa dependência vem dele, e é verdade. Se eu quero andar dentro da vontade de Deus, eu não posso nada sem ele. Mas eu posso fazer coisas sem a direção dele. Eu posso tomar decisões sem a direção dele. Mas só que eu sempre tenho que saber que tudo que eu faço, todas as minhas escolhas, todas as minhas decisões, elas terão consequências. E se eu não estiver sendo inspirada pelo Espírito, eu posso correr o risco de estar tomando decisões influenciadas pela minha carne, pelas minhas emoções, pelos meus sentimentos, pelas vozes de outras pessoas, até pela voz do inimigo.
que sopra mentiras na mente. E tomar decisões e ter que lidar com essas consequências por falta de sabedoria e por falta de ter pedido ao Senhor. Então, olha só, livros como Provérbios e Salmos são fontes frequentes de sabedoria e encorajamento. Você quer uma dica legal? Aproveita aí que vai entrar janeiro, é uma dica bem legal. Leia um capítulo de Provérbios por dia. É muito interessante, dá para o mês todo. Sabe, lê um por dia, deixa aquilo entrar no teu coração. Sabe, pega essas palavras, essas palavras de sabedoria no teu pescoço, Provérbios fala isso, e aumentarão os seus dias sobre a terra, porque você vai fazer escolhas sábias. Outro ponto que nós, mergulhando na palavra de Deus, isso traz para a gente, traz consolação e esperança. Em momentos de dificuldades, muitos cristãos encontram consolo em passagens que falam sobre o amor de Deus, como no Salmo 23 e em João 14, 27. Eu vou ler aqui, gente, Salmo 23. Se você tiver com a sua Bíblia aí, quiser abrir, eu vou ler aqui, porque só para a gente ter essa referência. Olha só, Salmo 23, que vai me trazer conforto, vai me trazer consolo. Vou ler aqui. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor ao seu nome. Olha que interessante, o Senhor é o meu pastor. Ele é quem cuida de mim. Nada vai me faltar, porque Ele é o meu provedor, porque Ele é a minha fonte, e Ele pega, e Ele mesmo me guia para um lugar, olha, para pastos, para verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Ele está me guiando, me levando para um local onde não há falta de nada, e a presença dele é essa, na presença de Deus, há delícias perpétuas. É isso que ele está apontando. Olha só, continuando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Ainda que eu passe por um momento terrível de aflição, pelo momento mais difícil, eu não preciso temer, porque a tua vara aponta para a direção, ela me dá a direção, ela me aponta o caminho. O teu cajado, ele vai me puxar para perto de você, ele vai me manter ali perto, ele vai estar ali, ele me consola, me traz a certeza de que você está comigo, de que você disse de que eu teria aflições, mas que era para eu ter bom ânimo, eu ter coragem, eu ter confiança, eu crer que você pode todas as coisas, de que você é o Deus do impossível, e eu venceria. Olha só, gente, olha como isso traz consolo, traz conforto para a gente. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Tem uma outra versão que fala, habitarei na casa do Senhor para todo sempre. E esse último versículo que fala, certamente bondade e misericórdia me seguirão. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um pastor, em que falava que no original hebraico, esse certamente bondade e misericórdia me seguirão, o original aponta para um sentido de me perseguirão. Sabe quando... e Davi entendia o que era perseguir alguém, porque ele estava ali sempre perseguindo inimigos. Ele, quando o pastor, ali no caso, ainda como pastor de ovelhas, se lembra o que ele falou lá para Saul, lá diante de Golias? Ele falou, olha, Deus já me livrou de um leão, Deus já me livrou de um urso, agora ele vai me livrar desse incircunciso filisteu. Quer dizer, ele sabia o que era perseguir. Eu vou perseguir esse leão, eu vou acabar com ele. Eu vou perseguir esse urso, eu vou acabar com ele. É perseguir, sabe? Não desistir. Eu vou atrás até eu alcançar.
sabe? Aquele animal que quer pegar a sua presa, ele vai atrás, ali o reino animal, né? Ele vai atrás até conseguir, ele vai perseguindo, até que ele consegue pegar a sua presa. Olha, é isso, o original aponta para isso, que a bondade e a misericórdia do Senhor vão te perseguir até te alcançar. Olha só, e fazer você desfrutar dessa presença dele. Mas, queridas, como eu vou saber disso tudo se eu não leio a palavra? Se eu não mergulho aqui? Se eu faço dela um livro como qualquer outro livro? Vocês estão entendendo? Quando eu não deixo com que ela seja a luz para o meu caminho, a lâmpada para os meus pés, eu só vou conhecer isso e experimentar isso que é a vontade de Deus se eu tiver conhecimento dessa verdade. É isso que quer dizer. Olha lá, João 14, deixa eu abrir aqui rapidinho. João 14, 17. Aqui, olha, deixa eu ver aqui. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, Jesus falando, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Jesus falando, olha só, eu deixo a minha paz com vocês, a minha paz, aquela paz que excede todo entendimento, aquela paz que não está firmada nos sentimentos, não está firmada nas circunstâncias, não está firmada no que você está passando, mas está firmada no meu caráter, em quem eu sou, no grande eu sou, no Deus todo verdadeiro, que está firmada em quem eu sou, Jeová Rafá, aquele que te cura, que está firmada em quem eu sou, Jeová Jirê, aquele que provê, que está firmada em quem eu sou, Jeová Tsequinu, a tua justiça, que está firmada em quem eu sou, Jeová Jirê, já falei, né? O Espírito da verdade que o mundo não pode receber porque não vê nem conhece a verdade, que é o Espírito Santo. Sabe, essa paz que tá firmada no caráter de Deus. Mas eu só vou conhecer e experimentar isso, queridos, à medida que eu vou mergulhando nessa palavra. Ela também promove consolação e esperança. Em momentos de... não, já falei isso, né? A promessa de vida eterna descrita no Novo Testamento oferece esperança em meio às tribulações. Ela também, a leitura dessa palavra, ou mergulhar nessa palavra, ela aponta para a formação do caráter cristão. A leitura bíblica ensina virtudes como amor, perdão, humildade, generosidade e paciência. E aqui está falando passagens como o Sermão do Monte, depois você lê, porque aí são 3 capítulos, Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Aquilo ali, gente, o Sermão da Montanha, especificamente, aqueles bem-aventurados, os pacificadores, bem-aventurados, aquilo tudo ali, ele aponta para o nosso... É como se fosse a nossa... Tem uma palavra aí, eu esqueci. Eu esqueci qual é a palavra. Não é guia, não. Eu esqueci agora. Tem uma palavra que fala. Mas é assim, é o nosso manual, sabe? É o manual da nossa vida. Mas é que tem uma palavra que é bem interessante e eu agora eu não estou lembrando. Mas, assim, quando eu só queria, eu não vou ler por causa da hora, mas quando a gente lê lá o Sermão da Montanha, que fala, né, vai falando nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurado os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu não vou ler, mas leiam em casa Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Fica de trabalho de casa. Essa expressão bem-aventurados, no hebraico, no grego, desculpa, ela quer dizer macários. E macários quer dizer, não é só, porque a gente traduz muito bem-aventurados como feliz. Feliz os que choram, porque serão consolados.
Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. A gente fala muito só assim, feliz, feliz. Não, mas ela é mais que isso. Essa palavra makarios, no grego, ela quer dizer muito feliz. Uma felicidade que não é comparável com nada daqui, que somente Deus pode colocar dentro de você. É uma felicidade que vem do Espírito Santo de Deus, que não está firmada em nada aqui, mas está firmada no caráter de Deus. Olha só, gente. Olha como isso revela, sabe, o caráter cristão. Deixa eu ler aqui. Ó. Ela promove comunhão e unidade. A Bíblia é usada em cultos, estudos bíblicos e pequenos grupos, unindo cristãos em torno de uma fé comum. Versículos compartilhados e discutidos ajudam a fortalecer relacionamentos dentro da comunidade. Não é isso que a gente está fazendo aqui agora? A gente está pegando a palavra e está conversando. E estamos estudando aqui juntas. Sabe? É isso, ela promove união, ela promove comunhão, ela promove integração. A leitura da palavra, ela nos aponta para a nossa missão e propósito. Muitos cristãos, os cristãos encontram na Bíblia o chamado para viver com propósito, servindo a Deus e ao próximo. Qual é o teu propósito? Para que Deus te chamou? Acima de tudo, todos nós fomos chamados, 1 Pedro 2,9 fala isso, para estarmos ali revelando as qualidades, as virtudes, né, daquele que nos chamou, nos tirou das trevas e nos trouxe para o reino da sua maravilhosa luz. Então, esse é o seu chamado primordial, essa é a sua missão, revelar a grandeza desse Deus maravilhoso que um dia te salvou, que um dia transformou a tua vida, e para isso você não precisa de um microfone, você não precisa de um curso de teologia, você só precisa abrir os teus lábios em fé, revelando quem ele é e o que ele pode fazer. Ah, Lília, mas eu tenho vergonha de falar para muita gente. Você não precisa falar para muita gente, mas você pode chegar para um vizinho teu e falar, olha só, eu estava com esse problema aqui, mas Deus me transformou, Deus me livrou. Eu tinha essa enfermidade, mas Deus me curou. Eu estava passando por esse momento difícil, mas olha, você quer saber a verdade? Ele nunca me abandonou. Sejamos como eu ouvi uma vez um pastor falar, que todos nós somos missionários, disfarçados de pastoras, disfarçadas de médicas, disfarçadas de vendedoras, disfarçadas de dona de casa, disfarçadas de bancárias, disfarçadas de vendedoras, mas somos missionários. Você é representante de Cristo aqui, queridos. Você é essa representante. E conhecer o que a palavra diz vai te fazer descobrir como caminhar nesse propósito. A grande comissão de Jesus, eu vou ler aqui, gente, eu não vou demorar muito mais não, mas a grande comissão de Jesus em Mateus 28, olha aqui, olha só, gente, só um parênteses, vai colocando aí teu pedido de oração, tá? Vai colocando aí, coloca aí no chat. A grande comissão de Jesus em Mateus 28, 19 a 20, inspira os cristãos a compartilhar a sua fé. Olha só, eu vou ler aqui, olha. 19 e 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E aí, sabe como ele termina? Ele poderia falar isso, olha, vai, ensina todo mundo, vai por todas as nações, vai ensinando e ponto final. Mas não, Jesus falou isso, olha, vai, ensina as nações, batiza, ensina a guardarem todas as coisas, e aí ele dá a chave para a gente não ter medo de fazer isso. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Olha, vai ser minha testemunha, vai lá, fala para o teu vizinho, fala para a tua família,
fala para as nações, vai aonde eu te mandar, mas vai tendo a certeza de que eu vou estar com você, vai tendo a certeza de que eu não vou te deixar, mas que eu te tomo pela tua mão direita e te digo, filha, não temas, porque eu sou contigo, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Olha só, gente. Olha como o Senhor fala, ele dá a receita, mas ele fala, vocês não estão sozinhos, vocês não estão largados. Lá em João, quando Jesus falou lá para os discípulos, olha, eu vou voltar para o Pai. Eu vou voltar para o Pai. E os discípulos ficaram tristes, mas ele falou assim, olha só, vocês não precisam ficar tristes. Vocês não precisam ficar tristes, porque eu vou pedir ao Pai que envie outro consolador, que estará com vocês o tempo todo. E no original grego, gente, toda hora eu falo isso, não é para poder, você estudou grego? Estudei não, gente, quer dizer, até estudei na faculdade, mas eu fico sabendo essas coisas, que eu vou lá nos dicionários bíblicos e vou escutando e vou estudando. E está lá no dicionário bíblico, e ali fala assim, enviarei outro, que estará com vocês o tempo todo. Sabe o que quer dizer isso? Esse outro fala o seguinte, outro, tal como eu sou, ele é. Eu vou enviar outro consolador, outro que tal como eu sou, ele é. E sabe quem é esse outro que foi enviado? O Espírito Santo. Por isso a gente também lê aqui na palavra que o Espírito Santo é o Espírito de Jesus. Porque Jesus foi, mas o Pai enviou o outro, tal como ele, Jesus, tal como ele era, esse que é o Espírito Santo. Só que tem uma diferença, o Espírito Santo está dentro de você. Jesus, quando ele veio, ele estava aqui em carne. Então, se ele estava aqui, como eu estou com vocês agora, ele não podia estar lá vamos botar o bairro da igreja, né? Está lá na Praça Seca, lá na igreja, porque ele estava aqui agora. Mas na pessoa do Espírito Santo, ele está aqui, ele está lá na Praça Seca, ele está lá no Japão, ele está lá em Madureira, ele está lá nos Estados Unidos, ele está lá na França, ele está lá no Nordeste, ele está em todos os lugares, porque ele mora dentro de todos aqueles que creram que Jesus é Senhor e Salvador e entregaram as suas vidas. Olha só, gente. Sabe, ele fala, olha, vamos lá, vamos contar para esse mundo quem eu sou, mas eu vou estar com vocês. Onde vocês forem, eu vou. Então, para a gente terminar, vamos lá em 2 Timóteo 3, quem tiver com a Bíblia aí, quiser acompanhar, 2 Timóteo 3, ó, 2 Timóteo 3, deixa eu abrir aqui, 3, aqui, 3, 16 e 17, olha o que fala. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. A palavra de Deus, ela é proveitosa para ensinar, para nos apontar o caminho, para nos corrigir, para nos instruir, gente. Então, você quer caminhar em vitória? Você quer caminhar, sabe, dentro do propósito de Deus? Está aqui, ó, toda a escritura inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção e para educação na justiça. Olha só, é tudo que a gente precisa. Quantas vezes a gente precisa ser repreendida mesmo? A gente precisa ter um ajuste, a gente precisa ser ensinada, e ela está aqui, está diante de nós, mas não vai vir por osmose. Ela não vou ficar, se ela ficar parada ali, eu aqui, estou crescendo em fé. Não. A nossa fé, a nossa busca tem que ser intencional. E o último versículo, que é um até que eu já falei, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Vou falar que é algo que eu já falei, vocês vão ouvir de novo, mas tem gente aqui que ainda não ouviu. Quando a gente, hoje em dia, né, a gente está muito acostumado com tudo muito claro, né?
Eu estou aqui, acendi, por causa da claridade, eu abaixei a persiana, eu acendi a luz. Aí tem essa luz de LED que clareia tudo. A gente está acostumado com isso, né? O Bernardo, né, meu marido, há alguns anos atrás, ele chegou a ir a trabalho algumas vezes no Japão. E ele conta que lá no centro lá de Tóquio, né, tem um determinado local lá que é tão iluminado, não só pelas luzes mesmo que tem a cidade, mas são painéis gigantescos que têm tanta iluminação que você olha para o céu e você pensa que é sempre dia, porque a luz é tanta luz que quando você olha a claridade que elas promovem, sabe, não te deixa ver, já está de noite, o céu está, né, escuro, e de dia o céu está claro. Não, você está de noite, você sabe, porque tem o relógio. Mas se você olhar somente para o céu, você só vê como se fosse dia, de tanta luz que tem ali, vindo daqueles painéis e da iluminação daquela cidade. Então, a gente está acostumado num mundo assim. Só que naquele tempo, a gente tem que ver o contexto. Naquele tempo em que a palavra foi escrita, não era assim, gente. Não tinha essas luzes elétricas, não tinha luz de LED. Eram tochas ou lamparinas que iluminavam assim, a pessoa ia caminhar naquela escuridão, botava assim na sua frente, ela iluminava 1, 2, 3 passos na minha frente, o resto era tudo escuro. Então, eu vou pegar aqui, como eu fiz da outra vez, quando eu falei o mouse, para fingir que é essa lamparina. É como se eu pegasse essa tocha para eu poder iluminar. Olha só, eu trazia ela aqui, não adiantava eu botar ela aqui, ó. Vou andar, eu ia cair, porque ia iluminar para lá. Aqui onde eu tinha aqui estava escuro. Então, era assim, eu trazia ela assim, ó, perto aqui do meu coração, para poder eu enxergar. Mas se eu olhasse adiante, não estou vendo nada, mas aqui 1, 2, 3 passos eu estou enxergando. Então, eu sei que se tiver um buraco, eu vou desviar, se tiver uma pedra, eu vou pular. Então, esse é o contexto da palavra de Deus. Guardei, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Ela tem que estar aqui assim, querida. Olha só, pertinho do meu coração, para que eu possa enxergar o caminho que Deus está me apontando, para que ela possa iluminar e eu passar por ali em segurança. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Queridas, é isso. Em resumo, peraí. Em resumo, a Bíblia, tá aqui. A Bíblia não é apenas um texto religioso para os cristãos, mas uma fonte de direção, de conforto e transformação que molda sua fé e prática diária. Mas, como eu falei, isso não acontece automaticamente. Então, eu queria deixar aqui com vocês. A gente chega agora, final do ano, a gente faz aquelas resoluções de ano novo. Faça uma resolução eu vou começar a ler mais a palavra, para que eu possa descobrir a minha missão e propósito, para que eu possa andar em comunhão e unidade, para que eu possa receber direção e sabedoria, para que eu possa ter consolação e esperança, para que a formação do caráter cristão, ou seja, Cristo sendo formado em mim, seja cada vez mais forte, para que eu tenha crescimento espiritual. E isso, como eu falei, é para o resto da vida. Eu te garanto, se você começar esse exercício, você não vai se arrepender. Você vai a cada dia crescer mais, estar sendo fortalecida e sendo essa mulher cheia do Espírito Santo. Que Deus te abençoe. Eu vou parar aqui a gravação agora. Peraí.